Vamos começar aí, né? A gente está falando aí sobre os livros do Pentateuco, né? A gente tem falado, tem conversado sobre o processo de formação desses livros, mas também da Bíblia, né? Inicialmente, passando aí pelo Antigo Testamento. Só para lembrar, né, que na perspectiva que a gente está trabalhando, os livros do Pentateuco foram formados ao longo, né, ao longo de um período, né, a partir do cativeiro, e as tradições orais foram sendo reunidas. Essas tradições orais reunidas viraram tradições escritas, não apenas documentos, né? E aí surgiram as principais tradições documentais e orais, que eram a sacerdotal, a javista, a eloísta e a deuteronomista. E essas tradições foram reunidas e formaram o Pentateuco que nós conhecemos. Existem teorias que defendem, né, que nós não temos apenas o Pentateuco, mas um hexateuco, e aí incluiria o livro de Josué. Outros vão além, né, colocam até crônicas, e aí nós teríamos outros livros, né, além de Josué, teremos um Eniateuco, né? Então, a ideia seria que esses livros eles ajudaram no processo de formação do povo, né, de Israel. Quando nós lemos o Pentateuco, nós, na verdade, estamos lendo a história de fé do povo judeu. Né? Hoje está aí, né, mais uma guerra surgiu aí, né, ali em Israel, entre Israel e os palestinos. Isso é antigo, não é de hoje, né? Desde os tempos bíblicos, aquela região vive em guerra. Não é fácil, né, você defender um lado ou outro. Não é simples, né? Nós, como cristãos, precisamos tomar muito cuidado, né? Que aí tem gente que está defendendo um lado, está defendendo o outro, e usando a Bíblia para isso. Então, não dá para usar a Bíblia para isso, por quê? Como a gente tem repetido várias vezes, a Bíblia não é um livro de história ou de arqueologia. A Bíblia é um livro de fé. Então a Bíblia ela vai apresentar a perspectiva de fé do judeu e vai estar entrelaçado nisso a perspectiva da história para ele. Então o livro de Gênesis vai falar da criação. O livro de Êxodo vai falar do processo de libertação do povo. O livro de Levítico é o livro que fala da organização, né? E coloca o sacerdote como alguém que tem poder e autoridade dada por Deus para estar dirigindo, organizando o povo. O livro de Números, né, é um recontar da história de libertação, é uma nova maneira de se ver essa história da libertação, tentando organizar ali as tribos, né? Questão administrativa também. E o livro de Deuteronômio, que vai trazer, né, algumas influências, algumas ideias que já estavam presentes nos outros quatro livros. Vai reforçar a questão da aliança, a ideia da escolha de Israel como povo de Deus e, mais uma vez, trazer à memória aquilo que Deus fez no passado e que o povo deve relembrar e guardar. Uma coisa que é legal a gente pensar que o judaísmo é uma religião de memória e o Antigo Testamento é o livro do judaísmo. Então, sempre a tentativa de trazer à memória aquilo que Deus fez nos patriarcas, no processo de libertação do Egito, né, na caminhada no deserto. Então, tudo isso é um elemento central aí na vida política, social e religiosa do povo de Israel. Hoje,
a gente vai dar aí algumas informações gerais sobre o livro de Deuteronômio, vai rever algumas coisas, né, como já até estamos falando, sobre os outros 4 livros. E a partir da aula que vem, a gente vai trabalhar alguns temas, né, que estão dentro aí do Pentateuco, porque não dá para trabalhar todos os livros. Então eu vou estar mandando vídeo, dando algumas aulas, né, também aí pelo Zoom, e a gente trabalhando alguns temas presentes no Pentateuco, tentando entender como é que, ao conhecer quem escreveu, o destinatário, a época, o conteúdo, né, o objetivo desses livros, de que maneira isso pode ser trazido para a nossa realidade hoje, né? Então, hoje, a gente vai aí dar uma visão geral sobre Deuteronômio. Eu separei aqui o material que eu vou ler para vocês e depois eu vou mandar esse material para o grupo. Aí vocês vão ter ele aí em PDF e vão poder guardar e consultar. Lembrando que é sempre bom ter um comentário exegético, né? Ter uma introdução também, que isso vai ajudar você a entender os detalhes desses livros. Ao longo aí do curso eu sugeri alguns, né? Alguns a gente compartilhou aí, né, o nome, né, o material, para que você possa ter as várias perspectivas. Então é sempre bom ter material, porque o estudo desses livros, lembrando, né, isso não cai do céu. Isso não é não só do Pentateuco, mas de toda a Bíblia. Alguns de vocês estão fazendo o Novo Testamento comigo, né? Então a perspectiva é a mesma. Eu preciso ter um bom material. Eu preciso ter um bom material de pesquisa para que eu possa realmente saber o que o livro está dizendo, ter uma ideia do propósito de cada autor, para quando eu for trabalhar a mensagem desse material, eu trabalhar isso de maneira adequada, tá certo? Disso que eu comentei, do que a gente viu até aqui, alguém quer fazer algum comentário, tem alguma pergunta, quer aproveitar aí para poder esclarecer alguma coisa? Se não, vou prosseguir aí com o material que eu separei aqui para vocês. Só uma observação sobre uma Sim. palavra sua. Tem como você mandar uma foto do manual de exegese, se você tiver, para mim adquirir ele? Eu mando lá pro grupo, eu mando o material, o livro de exegese, eu mando. Pode deixar. Beleza, Tá. tá bom. Então vamos lá, eu vou lendo aqui, qualquer coisa vocês me interrompam. Ó. Uma interpretação do livro de Deuteronômio não conservadora, lembrando, né, só deixar bem claro que quando eu estou falando a partir de perspectivas críticas, não conservadoras, né, não tradicionais. Então a gente tem, né, a abordagem fundamentalista e a dogmática, que são as abordagens tradicionais. A dogmática é aquela que a doutrina lê para você, né? Então quem é calvinista vai acreditar na predestinação e vai ler a predestinação nos versículos bíblicos. Quem é arminiano vai acreditar no livre-arbítrio e vai ler nos versos bíblicos a existência do livre-arbítrio. Isso são leituras doutrinárias. E fora aquelas de doutrinas cristãs, né? Da Assembleia de Deus, da luterana, né? Cada doutrina vai estipular a sua maneira de ler a Bíblia, entender, né? Por exemplo, os rituais, e aí elaborar suas liturgias, né? E fora isso, as leituras não conservadoras estão ligadas aí ao método histórico crítico e à teologia da libertação, né? Que aí já se procura entender o processo de formação do texto, né? O ambiente de produção e o impacto que esses textos vão gerar no ambiente econômico, ideológico, político e social hoje. Então são leituras diferenciadas das outras. Qual é melhor, qual é certo, qual é errada? Não tem melhor, certo e errada. São leituras diferentes. Então, abordagens diferentes
vão dar respostas diferentes, né? Então a gente precisa ter isso sempre bem claro aí. Então, uma interpretação não conservadora do livro de Deuteronômio é aquela que não considera o livro como uma obra histórica e literal, mas como um produto de uma tradição oral e escrita que foi editada e adaptada ao longo dos séculos. Essa interpretação se baseia em evidências internas e externas, tais como as diferenças entre o livro de Deuteronômio e outros livros do Pentateuco, especialmente no que diz respeito à linguagem, ao estilo, à teologia e à legislação. Por que essa questão das diferenças? Porque na leitura tradicional foi Moisés que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Se ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, seria muito complicado ele ter um estilo diferente para cada livro. E alguns textos, né, ele citar de uma maneira, outros ele citar de outra maneira. Então, essa abordagem não conservadora, ela vai colocar isso em xeque. Se eu tenho só um autor, por que eu tenho diferenças, né, na produção desses livros? A descoberta de um livro da lei no Templo de Jerusalém durante o reinado de Josias, isso é relatado lá em 2 Reis, né, 22, de 8 a 13, muitos estudiosos identificam isso como uma versão antiga de Deuteronômio, ou parte dele. Então, não seria necessariamente, né, produto de um só autor, né? A influência do livro de Deuteronômio na reforma religiosa de Josias e nos escritos dos profetas posteriores, como Jeremias, Ezequiel e Oséias. A análise das fontes, das tradições e das camadas redacionais que compõem o livro de Deuteronômio revelam a presença de diferentes autores, épocas e contextos históricos. Então, essas são questões que são levadas em conta para se pensar sobre a autoria de Deuteronômio, certo? E até para tentar aí contradizer a questão da autoria mosaica. Ah, Ricardo, mas eu acredito que foi Moisés que escreveu. Não é problema. Não é pecado, ninguém vai para o inferno por causa disso. Contudo, se você coloca numa única pessoa a autoria desses 5 livros, você vai ter dificuldade de responder, por exemplo, por que Gênesis 1 e Gênesis 2 relatam a mesma coisa de maneiras diferentes. Outro, você vai ter uma dificuldade para poder falar sobre como que Moisés escreveu o nome daqueles que entraram na Terra Prometida, se ele não entrou na Terra Prometida. Aí, né, tem alguns que vão defender que Deus revelou antecipadamente. Eu, particularmente, acho isso muito difícil. Não duvido do poder de Deus, mas é complicado, né? Fora isso, a gente tem histórias diferentes, né? Sobre dilúvio, da criação, né? Criação do homem, tudo, a criação do mundo. Então, são coisas que se contradizem. Então, por que um autor falaria de maneiras diferentes? Então, isso levanta questões. Fora isso, a própria maneira como Deus é chamado nesses livros. Em alguns textos, Deus é chamado em hebraico de Elohim, em outro de Yahvé. E há uma diferença, né, de um Deus, de um nome para o outro, porque isso tem a ver com época, com local. Então, se é uma pessoa só que escreveu, por que escreveria de maneiras diferentes? Isso também é outro detalhe, que em português a gente não percebe, porque o texto está em português e toda tradução de Elohim ou Yahvé, na maioria das vezes, vem traduzido como Deus e não o termo em hebraico. Então, isso geraria esse tipo de confusão aí para muitas pessoas, certo? Quer falar, Francisco? Levantou a mão aí? Não? Então vamos seguir aqui. Ainda, né, sobre o ponto de vista de uma interpretação não conservadora, essa interpretação não nega a inspiração divina do livro, mas reconhece a participação humana na sua composição e transmissão. Lembrando, detalhe aí sobre a questão da inspiração, né?
O que é a inspiração bíblica? A inspiração é um processo através do qual Deus usou homens e até mulheres, possivelmente, para escrever o texto bíblico. Esse processo de inspiração não existe mais. Na Convenção Batista Brasileira, na declaração, vai falar sobre o processo de iluminação, que é diferente do processo de inspiração. Inspiração foi Deus capacitando os escritores e escritoras para produzirem o texto bíblico. Ponto. Acabou, ninguém mais é inspirado. Já o processo de iluminação é quando toda e qualquer pessoa lê o texto bíblico e, iluminada por Deus ou pelo Espírito Santo, ela compreende as grandes verdades da Bíblia. Que verdades são essas? Deus perdoa, Deus é amor, Deus é bom, Jesus Cristo salva. Essas são verdades que qualquer um pode compreender ao ler o texto bíblico e não precisa ter conhecimento de grego, de hebraico, não precisa ter nível cultural alto. Por quê? Porque no processo de iluminação, as grandes verdades são reveladas, certo? Então, isso é algo que acontece até hoje, né? Com muitas pessoas, é chamado de iluminação. Então, a inspiração é para o processo de produção do texto, não tem mais. Já a iluminação é o processo de ensino, de pedagogia, de compreensão dos grandes ensinos e verdades contidos no texto bíblico. E aí, no caso, tanto o Antigo como o Novo Testamento. Estou revendo isso porque surgiu aí o tema, é legal a gente relembrar um pouco disso, certo? Essa interpretação, né, busca compreender, essa interpretação não conservadora, busca compreender o sentido original e a intenção dos autores e dos editores do livro, bem como a sua relevância e aplicação para as gerações posteriores de leitores. Uma interpretação não conservadora do livro de Deuteronômio, da Bíblia, também valoriza o seu caráter literário, teológico e ético, destacando alguns temas principais. E aí eu vou ler aqui. Seriam temas que poderíamos dizer que são temas presentes, né, no livro de Deuteronômio. É claro que, dependendo do comentário e da introdução bíblica que você leia, cada comentário, cada introdução bíblica vai fazer um esboço, né, do livro e vai tematizar as partes desse livro. Aqui eu estou dando informações gerais, mas às vezes você vai ler um outro comentário, ele vai falar coisas a mais e coisas a menos. Isso é típico, característico de cada autor, tá certo? Então vamos lá. Um dos temas do Deuteronômio seriam a aliança entre Deus e seu povo, baseada no amor, na fidelidade e na obediência. O tema da aliança é um tema muito presente no Antigo Testamento, que, como lembrei, como falei, a religião judaica é uma religião da memória. Então, lembrar a aliança que foi feita com os pais, né? Abraão, Isaac e Jacó. Lembrar da libertação no Egito. Lembrar do comprometimento com a lei de Deus. Então, a aliança tem a ver com isso, é esse compromisso de Israel para com Deus. Então, Israel seria bem-sucedido, teria êxito à medida que ele fosse fiel à aliança que foi estabelecida com Deus. Deuteronômio vai reforçar essa mensagem, vai valorizar, né, esse tema aí da aliança. É algo realmente que está muito presente, não só em Deuteronômio, mas em todos os livros do Pentateuco, né? A escolha de Israel como um povo santo, separado, exclusivo de Deus, que deve cumprir a sua missão no meio das nações, né? Então, isso é algo que Deuteronômio vai lembrar.
se a gente ler, né, todo o Antigo Testamento, né, e já no começo do Pentateuco, Israel está sempre vacilando, sempre se desviando, e há esse lembrete da importância de santidade, ou seja, Israel, dentre outros os povos, ele foi separado para Deus. Gente, cuidado com essa expressão. Por quê? Porque até hoje muita gente acha que Jesus só vai voltar quando Israel aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Que a guerra é sinal do fim do mundo. Que o povo de Israel é um povo diferente. É um povo escolhido. Então ele pode matar, ele pode fazer o que ele quiser, porque ele foi escolhido por Deus. Cuidado com isso, né? Porque ao fazer isso, você está dizendo que Deus tem filhos preferidos. E apesar do texto falar sobre Israel ser um povo escolhido, ele foi o povo escolhido para ser o proclamador, o anunciador, o grande evangelista do mundo. Então seria através de Israel que o nome de Deus seria conhecido. Não quer dizer que Israel é exclusividade de Deus, que só eles seriam salvos, que a salvação eterna seria só para eles. Pá, obrigado. Seria só para eles. É uma confusão muito grande, que o próprio Jesus, mais tarde, vai tentar explicar, mas eles não entendem. Jesus, em várias passagens, vai dizer que a salvação não é porque o cara é judeu, mas é porque ele obedece ao Senhor, porque ele se compromete com Deus, porque ele obedece aos mandamentos. Então a salvação não é pela etnia, mas os judeus, eles não entenderam isso. Até hoje não entendem, né? Muitos ortodoxos, radicais, acham que o simples fato de ser judeu já são aí a cereja do bolo. Não é isso que o texto está querendo dizer, né? Não é essa a perspectiva. Tanto que existem vários rabinos judeus que não entendem dessa maneira, né? Que explicam, né? Que não é isso. Então, Israel seria o arauto de Deus e não o único a ser salvo, tá certo? É engraçado que algumas doutrinas cristãs se comportam exatamente dessa maneira, né? Como se só eles fossem para o céu, né? Se as bênçãos são só deles e Deus só age naquela igreja daquela denominação. Então esse tipo de pensamento não é incomum, né? Faz parte do egoísmo humano, da natureza humana, né? Seguindo aqui na temática do Deuteronômio. A importância da memória dos grandes feitos de Deus na história da salvação, desde a libertação do Egito até a conquista da Terra Prometida. Gente, salvação no Antigo Testamento é a pessoa não ir para o inferno? Não. Judeu não acredita em céu e inferno. Salvação, no contexto do Antigo Testamento, tem a ver com questões políticas, sociais, ideológicas, né? Tem a ver com aquilo que está dentro da nossa realidade. Tanto que você vê aqui, né? Olha, os atos de Deus na história da salvação, libertação do Egito. Libertação do Egito é uma questão política, é uma questão econômica, não é espiritual. Tanto que Jesus, quando está celebrando a última Páscoa com os discípulos, o que ele vai fazer? Ele vai dizer assim, ó, agora vocês celebram em meu nome. Porque até aquele momento os judeus celebravam a libertação do Egito. E agora Jesus está dizendo, não, vocês vão celebrar a Páscoa, mas com um novo significado. Agora a Páscoa tem a ver com libertação do pecado, libertação da condenação eterna, libertação da morte eterna. Então Jesus ressignifica a Páscoa. Mas o Antigo Testamento, quando fala de salvação,
Ele não está falando de vida eterna, não está falando de céu. O judeu não acredita em céu e inferno como nós cristãos acreditamos, ou a maioria acredita, certo? Dúvidas, perguntas? Não? Então, prossigamos. O Eu senhor falo. acredita? Acredita em quê? Céu e inferno? Eu diria o seguinte: tem algo depois. O que é especificamente, não sei dizer. A Bíblia vai usar símbolos e imagens para falar que tem algo bom e tem algo ruim. Eu quero ir para algo bom. Agora, te falar que lá vai ter ruas de ouro, vai ficar todo mundo cantando, e que no inferno tá o diabo com um tridente, com um caldeirão, lá, né, espetando os outros, não dá para falar, até porque essas são figuras criadas na Idade Média, e a partir de culturas pagãs, né? Mas, assim, a Bíblia, quando vai falar sobre isso, ela é extremamente simbólica. Eu procuro, eu lembro sempre da fala de um professor que eu tive, que ele dizia que o céu é estar na presença de Deus e o inferno é a ausência de Deus. Eu acho essa fala assim fenomenal, porque não é algo, né, que a gente tenta de alguma maneira explicar céu e inferno a partir da nossa realidade. Nós somos finitos para poder tentar entender algo que é infinito. Então eu acho essa explicação boa, né? O céu é a presença de Deus e o inferno seria a ausência de Deus. Ah, é um lugar, ah, é um estado. Cara, essas são argumentações que a teologia sistemática vai fazer, mas até hoje ninguém foi e voltou para dizer necessariamente como é, entendeu? Então eu acho que depois tem alguma coisa aí, uma coisa boa, coisa ruim. Eu quero ir para coisa boa, né? Ô, professor, Ah, é que eu tenho escutado várias pregações sobre a parábola do rico e Lázaro. ah, Cada um pastor prega diferente. Tem uns que vão tão longe que eu digo, meu Deus, peraí, aí ele já passou já dessa foi pregação demais, né? aí. Aí tá igual a novela da Record, né? Aquele absurdo, coisa ridícula. Então, a parábola do rico e o Lázaro, ela é uma parábola, ela é uma história. Ela não diz necessariamente como vai ser o além-vida. Ela é uma parábola. E o foco da parábola do rico e o Lázaro não é nem a ideia de que quem está num canto dá para ver o outro que está no outro canto, mas é que a salvação eu consigo em vida. Que essa é a grande questão. O cara quer sair lá do Hades para poder avisar os parentes que estão vivos. Aí fala, ó, o que podia fazer é feito em vida. Depois, nada mais. Esse é o grande ensinamento da parábola. Então, o que eu posso fazer, eu tenho que fazer agora, porque depois não tem mais jeito, né? Então, uma ideia de ausência de Deus gera sofrimento e de presença de Deus gera benefício, né? Na eternidade. Então, é um cuidado que a gente tem que ter para não ficar falando besteira. Igual eu ouço muita gente falar que no céu vai ter rua de ouro. Cara, muito complicado isso, né? Se capitalizar o céu. Porque a pessoa, o céu ser igual à nossa realidade, vai ter rico e pobre. Eu não quero ficar pobre para a eternidade. Aí, que céu é esse que eu sou pobre? Eu ficar preocupado em pagar boleto todo mês? Isso eu já vivo aqui, esse inferno. Então, assim, é uma visão humana, né? Qualquer explicação que a gente dê, inclusive a Bíblia, é limitada, porque a Bíblia é fruto de produção humana. A mensagem é divina, mas o texto é humano, foram homens e mulheres que escreveram. Então, tem muito do humano nisso, né? Então, é complicado, não é a resposta simples, certo? Vamos lá, para a gente caminhar aqui para o final aqui dessa parte. A centralidade da lei de Deus como expressão da sua vontade, né, e do seu cuidado
para com o seu povo, que deve observá-la em todos os aspectos da vida. Lei é o Pentateuco, a Torá, né? Mas também pode estar falando dos 10 mandamentos, né? Do Decálogo, que era importante, foi um elemento fundante aí para Israel, né? A bênção e a maldição como consequências da obediência ou da desobediência à lei de Deus, que devem ser anunciadas e testemunhadas diante de todo o povo. Então, ao ler textos sobre isso, é muito cuidado. Por quê? A mentalidade do Antigo Testamento é: obedeci, sou abençoado, desobedeci, sou amaldiçoado. Só que, por exemplo, o livro de Jó ele vai contradizer isso. Que Jó é um homem fiel e íntegro e ele sofre todas aquelas mazelas. Jó está querendo combater justamente a chamada teologia da retribuição. Eu sou bonzinho, Deus me abençoa. Eu sou malzinho, Deus me amaldiçoa. Jó está combatendo isso. Jó demonstra que o sofrimento ele existe para qualquer um e que diante do sofrimento eu devo continuar servindo a Deus porque Ele é soberano. Ponto, né? Mas é muito comum em alguns livros vermos esse pensamento sendo expresso, né? A obediência leva ao sucesso, a desobediência leva ao fracasso, né? E por último, a renovação da aliança, né, nas planícies de Moabe como uma oportunidade de arrependimento, de compromisso e de esperança para o futuro, né? Então o livro de Deuteronômio vai estar focando isso, essa volta à aliança. Uma coisa importante para você pensar, é um tema presente nos profetas e no Pentateuco, é a aliança, né? É o compromisso. O povo precisa se comprometer, precisa manter a aliança com Deus. Isso é algo necessário, importante, para que a identidade do povo possa ser mantida. Israel está ligado diretamente ao seu Deus, né? E a obediência a esse Deus é o que vai manter a identidade desse povo. Isso é algo, né, que, por exemplo, para nós não é comum. Porque nós somos brasileiros e tem um monte de religião, um monte de crença, um monte de fé. Mas naquela época, essa questão religiosa e política se misturava no meio de Israel, tá certo? Gente, perguntas, dúvidas aí em relação ao conteúdo? Era isso aí que eu tinha que passar para vocês, nessas informações gerais. A gente vai ter outras aulas, né, dando mais detalhes, mas hoje, em relação ao conteúdo, seria isso aí. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Quer tirar alguma dúvida? Uma pergunta tranquila. Beleza. Beleza? Heresia, tudo heresia, cara. Vai orar, irmão. Vai orar pro teu Deus aí. Show de bola. Então, beleza, gente. Então, até a próxima, né? Depois eu mando o material para vocês, o material que eu li, e manda aí o livro de exegese aí que o Francisco pediu. Fala, Carlos. Não. Beleza? Então tranquilo, gente. Valeu. Até a próxima aí. Boa noite aí pra todos. Tchau. Valeu, boa noite. O cara com a camisa do Rocket. Irmão. Tá. Eu sou geek, eu não sou nerd, eu sou geek, entendeu? Boa noite. Valeu, tchau. Boa noite.